visitou aqui nessa noite. Já fomos visitados por Ele. O coração já encheu de esperança por causa dos louvores. Mas nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é poder de Deus para a salvação. E é o que queremos compartilhar nessa noite, Mateus capítulo 25. Eu sou fã demais das irmãs, então mais uma vez parabéns aí. Que Deus continue sustentando, abençoando, honrando a fé e a dedicação de vocês. Ô Bruno, por gentileza, retorno e se puder desligar aqui para mim o ar. Obrigado, cara. Mateus capítulo 25, versículo 8. Quem está com a vasilha vazia, dá um glória a Deus. Opa! Vai ser cheia nessa noite em nome de Jesus. É por aí, Jesus. Tem problema nenhum, vai ser cheio nessa noite. O dono do azeite está nessa noite aqui, ó. Aleluia. Versículo 8. As insensatas recorreram às sábias, dizendo: dai-nos um pouco do vosso azeite. Por quê? Porque as nossas candeias estão se apagando. Podeis assentar. Continua falando conosco, Jesus, através da tua palavra, em teu nome, Pai. Amém. Irmãos, eu mudei aqui a ordem toda. Não ia começar com esse versículo, estava ali meditando. Mas o versículo 8, as insensatas recorrendo às sábias, falando: olha, me dá um pouco do azeite, porque a nossa candeia está se apagando. Primeira coisa que eu quero deixar para a igreja é o seguinte: nós sabemos de tudo que está acontecendo aqui, nós fomos ministrados ontem, nós conhecemos essa parábola, nós sabemos que temos que vigiar, nós sabemos que tinham 10 pessoas ali com a missão de levar luz para o noivo, nós sabemos tudo isso. Mas o que eu quero já abrir a pregação é o seguinte: se quem está esperando o noivo contigo não te avisa que a tua lamparina está acabando, está se apagando, que você está sem azeite, esse alguém não é alguém para estar na caminhada contigo. Está todo mundo esperando o noivo. A igreja aqui está esperando o noivo? Eu estou esperando o noivo. Se tem alguém com você que se diz que está na caminhada contigo, mas esse alguém não te avisa que a sua lamparina está apagando, não é alguém para estar na caminhada contigo. Vamos começar a mensagem, versículo 1. Quem está lá? Ô Hanna, por gentileza. O nosso Jesus fala que o reino dos céus Então ele está falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. Adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem, saí ao encontro. Estou correndo, tá, igreja? Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insentadas. Aí voltei aqui para o ponto. Mas, de novo, o reino dos céus é o quê? São pessoas esperando o noivo. O que Jesus então usou a referência de um casamento da época para falar que, olha, tinham 10 virgens com a missão de encontrar com as suas lamparinas e iluminar o caminho do noivo. Então a gente está falando que o reino dos céus são pessoas. A gente está falando que o reino dos céus são pessoas se preparando para o encontro com o noivo. A gente está falando aqui, entendendo que o próprio Jesus está falando, que o reino dos céus vai esperar um noivo, que o próprio noivo é quem? Jesus. Então a gente está entendendo tudo isso. Volta para o versículo 1, por favor, Hanna. Que a gente vai ver algumas semelhanças que estão acontecendo aqui. 25, versículo 1. O reino dos céus é semelhante a quantas? 10 virgens. Versículo 6, Hanna, por favor. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saiu ao encontro. Versículo 7.
Então, quantas foram? Todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. Todas tinham lamparinas, sim ou não? Pegaram lamparina. Todas estavam esperando o noivo, sim ou não? Sim. Ou seja, o reino dos céus tem lamparina para todo mundo. O reino dos céus tem noivo para todas elas. O noivo ia vir, elas iriam encontrar com o noivo. Mas o que eu não achei nessa parábola foi alguém disputando para ver quem tinha mais azeite. Eu não achei nessa parábola alguém disputando quem ia ser a primeira a encontrar com o noivo. Eu não achei nessa palavra quem estava demonstrando que a lamparina estava mais acesa com óleo mais bonito, não. Eu não achei nessa palavra disputa entre as virgens. Eu não achei nessa palavra gente disputando por cargo na igreja. Igreja não é empresa para você derrubar, puxar tapete do irmão para você ficar com o cargo dele. Eu não vi nessa palavra isso. Não, mas eu tenho mais unção. Não, eu não vi isso nessa parábola. Eu vi o Jesus falando que o reino dos céus é 10 virgens juntas. Fazer a missão juntas, elas precisavam ir juntas. Eu vi inclusive ajuda. Como assim, Renato? Sim. Olha o versículo 8, vamos voltar para o versículo 8. As insensatas recorreram às sábias e pediram ajuda. No reino dos céus tem ajuda. No reino dos céus eu não vi julgamento, soberba, zombaria porque elas não tinham azeite. Eu não vi nada disso. No reino dos céus eu vi inclusive quem tinha mais azeite falando, olha, versículo 9. Não podemos, porque vai faltar para a gente também. Faz o seguinte, vai lá fora comprar ainda, vai lá fora, compra. Olha, eu ainda consegui enxergar uma certa ajuda no reino dos céus. A gente não está junto na caminhada? A gente não está esperando o noivo junto? Estamos juntos ou não estamos juntos? A ponto de eu ver a candeia se apagar e eu não avisar para o irmão, vamos orar junto. Irmãos, valorize quem te corrige e te incentiva a melhorar, pois quem quer te levar para a ruína elogia até os seus erros. E eu falo isso porque Provérbios, a parte B, Provérbios 27, versículo 9. Provérbios 27, versículo 9. A parte B, o conselho sincero de um amigo dá encorajamento para quê? Para viver, irmãos. O conselho sincero de um amigo não é para matar o outro. Não é para expulsar o outro da igreja. Dá encorajamento para viver. Dá a mão aqui, irmãos, vamos junto, porque eu estou percebendo que a sua candeia está se apagando. Eu vou entrar num propósito de oração contigo, mas você vai sair dessa mais forte. Isso é o reino dos céus. O reino dos céus é isso aqui. E eu não estou falando de ser juiz. Não estou falando de ser vigia de crente fraco. Não é isso. Se tem comunhão, eu tenho intimidade para chegar e falar. Eu não estou falando para a igreja ser um apontador de erro. Não. O que eu estou falando está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 13. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros, mutuamente. Eu te exorto, e eu não sou soberbo, eu aceito a sua exortação também para mim. Eu não sou juiz do seu erro, mas eu também sou humilde para reconhecer que eu também posso errar. É em temor que eu vou dar o braço a você para orar junto, pedindo misericórdia por você e também por mim. Então, irmãos, eu vou dizer a frase de novo: valorize quem te corrige e te incentiva a melhorar, porque quem quer te levar para a ruína, elogia até os seus erros. Guarda isso, irmãos. Mas eu sei que a parábola trata o individual. A salvação é individual. Nós temos sim a necessidade de buscar individualmente, buscar pela minha vida. Ontem aprendemos isso. O pastor Jonas falou um pouco sobre isso. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Sim, nós sabemos disso. A parábola é tratando o individual, mas o reino dos céus não é individualista. O reino dos céus se trata de pessoas. Jesus falando de pessoas. Olha, tinham 10 virgens, era um casamento, tinha convidados. Trazendo para os nossos dias, nós estamos esperando o noivo, está no congresso, todo mundo junto, está se tratando de pessoas. A parábola tudo bem, individual, mas o reino dos céus não é individualista. O que você quer dizer com isso, Renato? Na caminhada cristã, é uma caminhada que o próprio Jesus falou: olha, vocês vão ter aflições. A porta é estreita. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, se a gente foi avisado de diversas formas das dificuldades que a gente teria na caminhada cristã. E a caminhada cristã, até a gente chegar a Canaã celestial, pode ser sim cansativa, pesarosa. E em determinado momento, a gente vai precisar de pessoas. Não dá para você ir sozinho achando que você pode tudo sozinho. Não, você precisa dessa pessoa que está do seu lado aí, ó. Humildemente, você pode virar para o lado e falar: meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso da igreja. Preciso, irmãos, eu preciso de vocês. E aí a caminhada cristã, ela é pesarosa. Eu quero trazer um exemplo muito rápido do rei Davi com Abissai. Depois você lê em casa, mas está no segundo livro de Samuel, 21, do versículo 15 ao 17. Davi, o rei Davi, tinha acabado de ganhar uma guerra. E a Bíblia vai relatar lá, 2 Samuel 21, 15 ao 17, o rei Davi ficou exausto, ficou cansado depois da guerra. Abissai percebeu que o rei estava exausto. Abissai percebeu que o rei estava cansado. Se levantou um gigante filisteu contra Davi, prometendo matar Davi. Abissai, ele entra na guerra e mata o gigante filisteu. Chega para Davi e prometeram para o rei Davi: ó rei, o senhor não vai mais subir para a guerra, para que não se mate a esperança de Israel. Abissai, ele percebeu que o rei estava cansado da guerra, estava cansado da batalha, protegeu o rei, lutou pelo rei, venceu o gigante. Nós precisamos, às vezes, ser um Abissai na vida do nosso irmão. Ter a sensibilidade de falar: meu irmão, você está cansado? Vem aqui comigo, me dá o braço que eu te levo junto, nós vamos vencer juntos. A parábola pode ser individual, mas o reino dos céus não é individualista, meu irmão.
Vamos voltar para o versículo 8, Mateus 25, 8. Desculpa, Mateus 25, versículo 5. Aleluia. Precisa congelar não, vamos lá, gente. Vamos lá, precisa congelar não. Mateus 25, versículo 5. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Todas fizeram o quê? Dormiram. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo vem, saía ao seu encontro. 7. Então todas acordaram e foram preparar suas candeias. E a gente já leu o 8 de novo. Irmãos, todas dormiram. Até as chamadas sábias dormiram. Não existe supercrente. Não existe essa de ser superior, porque você não passa luta, você não sente fraqueza, você não está com a sua vasilha vazia. Não, não existe supercrente. Todas dormiram. Na calada da noite, você também dorme. Eu também durmo. Porque não existe supercrente. Mas se você está de pé, se eu estou bem, ajude alguém. Porque o reino de Deus não é individualista. Não, mas eu estou bem, Renato. Amém. Então ajude alguém. Olha o que diz Romanos 15, 1. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Nós, que somos o que, igreja? Forte. Temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Que é isso? Ih, mas fulano não tem mais jeito não, está fraquinho. Você tem o dever, eu tenho o dever de ajudar. A igreja, nós estamos no mesmo barco, irmãos. Todos nós dormimos. Não, eu não. Eu não. Eu não. Amém. Que Deus te conserve assim, então. Mas o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 12, falou, olha, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos no mesmo barco, todas as virgens dormiram. Todo mundo no mesmo barco, irmãos. Qual é a diferença, então? A diferença é o azeite. A diferença, e nós sabemos que o azeite representa o óleo, a unção, o Espírito Santo. Então a diferença é o Espírito Santo em nossas vidas. E aí nós lemos que elas foram comprar azeite. Mas algumas verdades aqui que eu quero passar para a igreja. Primeiro, não haverá fiadores no grande dia. Não tem como, no grande dia, você pegar emprestado de alguém aquilo que era para ser seu. Não haverá fiadores no grande dia. Deixar para a última hora pode não dar tempo. Não, Senhor, mas deixa eu cuidar, depois eu me envolvo na tua obra. Não. Não, Senhor, deixa eu fazer. Não, deixar para a última hora pode não dar tempo. Não adianta chamar Senhor depois que a porta fecha. A Bíblia fala, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E aí no versículo 10, nós temos as sábias, as preparadas, que guardaram consigo o azeite, conservaram consigo. Só que todas tinham a lamparina. E a lamparina, se eu pegar uma lamparina, as irmãs, quando vocês descerem, vocês vão ver que elas botaram lamparina assim ao longo do corrimão da escada.
a decoração aí da festa. Se eu pegar uma lamparina, a lamparina aqui, ó. É externo, todo mundo está vendo a lamparina. Até as insensatas, as inconsequentes também tinham, todo mundo está vendo, que legal, vamos juntos. Está todo mundo vendo, olha lá, 10 pessoas estão esperando o noivo, coisa linda. Mas ninguém está vendo o que está dentro. Lamparina externo. Azeite está guardado dentro na vasilha. O azeite é interno, aquilo que só o Senhor pode ver. E as insensatas, elas perceberam, elas correram para as sábias e falaram: olha, as nossas estão se apagando. A lamparina aqui está se apagando porque não tem mais azeite, precisava limpar, precisava recolocar azeite para a chama pegar de novo, mas está se apagando. E eu não trouxe azeite comigo. Irmãos, versículo 8, por gentileza, de novo, Hanna, Mateus 25, 8. A gente leu, vou ler pela 5ª vez. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Se apagando significa que ainda estão acesas. E aí, para o nosso dia hoje aqui. O externo, está todo mundo vendo, o conjunto está lindo, minha lamparina está na mão. Eu estou uniformizada. Eu estou aqui cantando, com o microfone na mão, eu estou aqui pregando, estou falando. O externo está lindo, irmãos. Mas como a caminhada é longa, pode acontecer, de repente, da nossa chama aí murchando, murchando, murchando. Só que um dia, em algum momento, esteve acesa. A sua lamparina, em algum momento, esteve acesa. Você, em algum momento, estava ajudando, carregando alguém no colo, mas hoje quem precisa ser carregado é você. E é necessário reconhecer que está se apagando e recorrer a quem pode ajudar. É perceber que precisa de ajuda e ser humilde para buscar ajuda. Me ajuda em oração, porque minha lamparina está se apagando. Porque a gente vive num momento de que parece que é proibido sentir fraqueza. Parece que é pecado você... Não estou com vontade. Minha lamparina está se apagando. A gente precisa buscar ajuda quando perceber que a lamparina está se apagando. Sua lamparina todos viam, era o fogo lá em cima, você iluminando o caminho de muitas pessoas, ajudou muitas pessoas e hoje você que precisa de ajuda. O externo ninguém vê, ninguém percebe, mas só você sabe no secreto aquilo que você está pedindo a Deus. No externo é o glória, é o sorriso, é o congresso. E no interno é o pedido de ajuda no secreto. É o pedido, de repente, de uma oração líquida. Sabe o que é oração líquida, igreja? Só as lágrimas escorrendo, porque nem força tem para orar mais. Estão se apagando, mas ainda está acesa. Você está aqui nessa noite, significa que ainda está acesa. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda tem tempo de voltar a brilhar com a sua lamparina. O noivo vem. Como está a sua reserva de azeite? Eu brinquei com a igreja, falou, quem está com a reserva vazia, dá um glória a Deus. Não tem problema nenhum. Porque hoje ainda dá tempo de recorrer ao dono do azeite nessa noite. Só não vai dar tempo depois que a porta fechar, meu irmão.
E se nós estamos aqui, se essa palavra veio nessa noite para o nosso coração, é porque ainda dá tempo. Não vai se apagar, está se apagando, mas não apagou. E o dono do azeite está aqui nessa noite. Nós cantamos aqui, Ele veio, Ele está aqui nessa noite, aleluia. 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 E aí eu fecho a mensagem com Isaías 55. Única coisa que precisamos é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Vocês acham que o pastor não precisa de ajuda? Porque ele é pastor? Porque é pecado o pastor falar, irmãos, me ajudem em oração? Tem um monte de pastor aqui, né? Pastores da casa, vocês, os senhores, não são super crentes. Eu não sou super crente, eu também durmo. Nós todos dormimos. Mas Isaías 55, versículo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías 55, versículo 1. E a gente fecha a palavra com essa passagem. Já está lá. Vamos ler então aqui, igreja. Todos que tendes sede, faz o quê? Vinde, venham, tem sede, venham, e vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, faz o quê? Venham, vinde, comprai, comei, vinde, adquire vinho, leite, sem pagamento, sem custo, é de graça, a ajuda dos céus é de graça. Aleluia! Já foi pago, igreja. Vinde. Versículo 6. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia. Volta hoje, porque hoje tem misericórdia para a sua vida. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. Tem perdão para mim nessa noite, tem perdão para você nessa noite, tem misericórdia, tem graça, tem azeite nessa noite para a nossa vida. Versículo 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem coisa boa para você aqui nessa noite, meu irmão. Aleluia. Versículo 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Quem recebe dessa palavra nessa noite aqui, ó? Não vai voltar vazia. Sai não, Renato. Aleluia. Versículo 12. Olha o que vai acontecer. A vez de sair com grande alegria,
e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Versículo 13. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste, em vez de urtigas e roseiras bravas cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahvé para sinal eterno, que jamais será apagado. Aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé, igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Não sei como é que você entrou com a sua lamparina, com a sua vasilha de azeite aqui nessa noite. Mas acabamos de ler que os montes vão bater palmas por causa de você, meu irmão. Por causa da sua vida. Por causa daquilo que Ele vai fazer. Meu irmão, se está se apagando é porque não se apagou. Ainda tem jeito, aleluia. Ainda tem jeito, ainda tem chance. Ainda tem azeite dos altos céus para fazer transbordar a sua vasilha. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Oh Deus, Tu és o Deus que conhece e sonda mente e coração, Pai. Tu sabes, ó Deus, da forma que a minha irmã, o meu irmão, a Tua igreja entrou neste lugar, Jesus. Existem coisas, sim, que nós podemos fazer, mas existe coisa que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Ressuscitar, só o Senhor pode ressuscitar, meu Deus. Contempla nessa hora a Tua igreja, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, derrama de uma porção dobrada do Teu Espírito Santo nessa noite. Que a Tua igreja possa voltar para casa exultando em alegria pela Tua visitação neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, encha-nos, Senhor. Encha-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer transbordar, ó Deus. Que a nossa lamparina possa se acender mais do que nunca. Que possamos sim iluminar o caminho do noivo. Que possamos ser usados por Ti para ajudar alguém, Pai. Porque o reino dos céus, Senhor, é semelhante a tudo isso aqui que nós falamos nessa noite. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra como vinda do céu para o teu coração, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Palavra linda, gostosa. Eu recebi nessa noite. Você recebeu nessa noite? Duas palavras que o presbítero ali falou e eu anotei. Não deixe para a última hora. Hoje ainda dá tempo. Aleluia. Chamar o pastor Nazário para dar bênção apostólica. Eu agradeço todas as igrejas. Podem mandar carta que nós vamos. Podem mandar carta que nós vamos, ouviu? Dá um glória a Deus aí, minhas irmãs. Glória a Deus. Muito obrigado. Pastor Nazário vai dar a bênção apostólica. Lá embaixo tem uma cantina. Então aproveita. Agora sacia a fome da carne, que é gostoso. A paz do Senhor, meus irmãos. O pastor Devaldo está aí atrás. Pastor Devaldo, pastor da nossa igreja, por gentileza, vem aqui. Missionária Cristina, vem aqui. Meus amados, eu queria aproveitar a oportunidade antes de darmos a bênção apostólica. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz com o que eu presenciei hoje aqui. E vocês podem ter a certeza de que vocês representaram bem a igreja de vocês. Porque diante da grandeza do evento, de tantas pessoas aqui, o comportamento de vocês foi excelente. E vocês estão de parabéns. Leve um abraço aos pastores, de coração. A ADVC ama vocês, amém? Que Deus continue abençoando e que vocês continuem sendo um instrumento na mão do Senhor. Meus amados, antes da oração e antes da bênção apostólica, eu queria
Pedi à igreja para estar orando juntamente comigo, porque hoje, exatamente hoje, o nosso pastor e a nossa missionária Cristina estão fazendo 39 anos de casados. Que maravilha! Exatamente há 39 anos atrás, ele se apaixonou de uma maneira extraordinária por ela, entendeu? E não teve como correr de jeito nenhum. Ela que correu atrás dele, segundo ele está me falando aqui. E rapidamente eu queria dizer para vocês que eu conheço o pastor Devaldo e conheço a irmã Cristina. São um casal muito romântico. E eu estava fazendo aqui uma conta pelo alto. Se vocês se beijam 2 vezes por dia, o ano tem 365 dias. São 730 beijos por ano. E multiplicado por 39 dá 28.470 beijos. Que maravilha, amados. Olha, pastor Devaldo, eu fiz uma estatística baixa. Se eu fosse me basear por mim com a minha esposa, seria multiplicado por 5 beijo por dia, tá? Mas que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue realmente derramando bênçãos sobre essa união de vocês, que ela continue sendo essa mulher que sempre lhe carrega no colo, assim como o Senhor carrega lá no colo também. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui como família, como teus eleitos, teus escolhidos, Senhor da glória, invocando o teu nome que é sobre todo nome, Pai, e te pedindo, Senhor, as tuas bênçãos sobre este casal, Senhor, que esta união continue, Senhor, até que a morte os separe. Senhor, que haja respeito, amor, carinho, entrega, dedicação, Senhor, amizade, Senhor. Pai querido, que o brilho da tua luz seja refletido através da vida deste casal. Meu Deus, que outras pessoas, Senhor, possam olhar para eles, Senhor, e ver neles, Senhor, a tua imagem, Senhor. Usa-os, Senhor, continua usando como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, capacita-os a cada dia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esses 39 anos, Senhor, de vida conjugal, Senhor, e que possam, Senhor, continuar nesta caminhada, Pai, e que tuas bênçãos estejam cada dia sobre eles, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos aqui nesta noite, Senhor, de ser alimentados, Senhor, por Ti. Obrigado por cada igreja, Senhor. Obrigado por cada louvor que eu creio que subiu como aroma suave ao trono da Tua glória. Obrigado pelo Teu Filho que Tu usaste como instrumento vivo nesta noite e falaste profundamente aos nossos corações, Pai. Nós somos gratos a Ti, meu Deus. Nós vamos sair deste tempo agora, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dá uma noite abençoada, o sono do justo, aquele que deita e logo pega no sono, Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo ainda que Tu has de fazer. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a igreja diga: glória a Deus. Vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, mamãe, entregando vai fazer presente a roda grande pregador.